Vamos abrir aqui novamente o nosso Sprint Backlog. Aqui na parte geral eu tenho que desenhar o menu do sistema. Isso aí o OpenSwing já faz para a gente. Janela de login também. Controle de acesso. Você viu que lá do lado do servidor nós temos duas classes. Uma que vai fazer o acesso às funções, que são os menus do sistema. Só vai descer os menus ao qual o usuário tem acesso. E nós temos uma classe que faz o controle do acesso aos botões. Inserir, editar, excluir. Tá? Aqui na parte de dados pré-existentes, nós temos os cadastros daqueles dados que depois a gente vai buscar na internet ou em alguma fonte, né? Por exemplo, o cadastro do IBGE, onde vai ter lá o código das cidades, dos estados, né? E através dessa fonte nós vamos popular as nossas tabelas, tá? Bom, mas nós temos que ter essas janelas no sistema, né? Se eu vier aqui no T2TIRP, aqui do lado do cliente, eu já tenho esses cadastros aí prontos, tá? O que nós vamos fazer agora é analisar como é que um desses cadastros foi feito. Tá? Então, por exemplo, nesse primeiro aqui, o cadastro dos países, nós vamos analisá-lo agora. O primeiro passo aí nesse caso é analisar, verificar como é que está o VO. Então, o país VO está aí com seus campos, construtores, gets e sets, aqueles 3 metros, está tudo certo, né? Nesse momento, no país VO, eu não vou precisar de nenhum relacionamento com outra tabela. Tá? Ele não vai precisar buscar uma informação ou um dado numa outra tabela por causa de uma chave estrangeira aqui. Por isso que eu não vou criar nenhum relacionamento aqui dentro do meu VO. Ok. Com o VO preparado, a gente parte para construir a parte do lado do cliente, né? Eu sempre preciso de duas classes, tá? Uma para desenhar a grid e uma para controlá-la. Ou então, uma para desenhar a janela de detalhe e uma classe para controlar essa janela de detalhe, que vai ser o caso aqui da agência banco, que o usuário pode inserir alguma coisa. Bom, eu vou abrir aqui a classe país grid, tá? Me aparece aí um formulário. Esse formulário é um JInternalFrame, né? Depois a gente vai ver aqui como é que cria isso. E a gente altera esse JInternalFrame para um InternalFrame, tá? Que é o formulário utilizado pelo OpenSwing. Ok, a gente tem que implementar alguns métodos que são obrigatórios. Perfeito. Bom, quando eu tenho esse internal frame, aqui nas propriedades, selecionando o internal frame, nós temos aqui o título dele, cadastro de países. Tá, basicamente é isso que a gente vai alterar para esse internal frame aí. Tá, você pode colocar já um tamanho para ele também, ou pode definir isso daí no construtor quando a janela for desenhada. Saindo do internal frame, né, nós podemos partir diretamente aqui para esse label. Okay, esse label ele traz aí o título que você espera para o formulário. Então aqui está o texto dele, países. Perfeito. Observe que dentro do internal frame eu tenho dois JPanels e um grid control. O layout que eu estou utilizando aqui é o grid bag layout. Vou clicar com o botão direito, personalizar. Você vê que eu defini aqui 3 seções, né, para esse meu formulário. Um JPanel em cima, um JPanel no meio, o grid control embaixo. Tá? Depois a gente vai ver passo a passo como desenhar uma janela dessa daí. Perfeito. Nesse meu primeiro JPanel aqui, eu tenho apenas um JLabel, que é para colocar esse país, ele está no Flow Layout. Né? Esse Flow Layout está alinhado à esquerda, então ele alinha os países aqui, ou seja, esse JLabel aqui à esquerda. No meu segundo JPanel, eu tenho um outro JPanel, que é onde vai estar essa barra de navegação. Tá? E fora desse JPanel, eu tenho 2 botões. No caso aqui, um botão para carregar os dados da grid, um botão para exportar os dados da grid. Tá? Nesse meu outro JPanel, eu tenho apenas
a barra de navegação, ok? Está lá alinhada à direita, né? Nesse JPanel aqui eu defini um Flow Layout. Esse Flow Layout está alinhado à direita para a gente conseguir colocar os botões aqui à esquerda e a barra de navegação lá à direita, tá? Por fim, eu tenho um Grid Control, né? Esse Grid Control ele está aqui embaixo. Dentro do Grid Control eu vou colocando as minhas colunas, ok? Tem uma coisa importante nesse Grid Control, né? Algumas propriedades que nós temos que setar, tá? Então eu já selecionei aqui o Grid Control e vou verificar aqui quais são as propriedades que eu tenho que setar. Acessibilidade, não precisa prestar atenção para isso. Layout é o layout que a gente definiu aqui no Flow Layout, tá? Então o layout, na verdade esse layout do Grid Control está vindo do que está definido aqui em Grid Bag Layout, ok? O Flow Layout é o layout das colunas dentro do Grid Control. Mas quem está controlando aqui o Grid Control é o layout do Grid Bag Layout, aqui, tá? Esses dados que estão aparecendo aqui em Layout são os mesmos dados. Se você clicar aqui em Grid Bag Layout, se você selecionar o Grid Control, são esses mesmos dados aqui. Olha. Ok? Esses mesmos dados aqui são esses que aparecerão aqui do lado, aqui nessa parte de layout, tá? Bom, essa propriedade é muito importante de você setar, né? O nome da classe do Value Object, ok? Então você clica aqui nesse botãozinho e aí você coloca o caminho completo, né? Totalmente qualificado com o nome do seu VO. No meu caso aqui, país VO, tá? Deixe-me ver o que tem mais aqui. Depois você começa a setar os botões, né? Esse grid aqui, ele tem algum botão para salvar? Não tem. Então a gente não vai setar isso daí. Ele tem um botão para carregar? Tem, que é esse aqui. Então já aparece aqui, Reload Button. Ele tem uma barra de navegação, então você seta ou seleciona a barra de navegação aqui também. Tá? As linhas que forem inseridas serão inseridas no topo, se bem que aqui a gente não vai inserir linhas, porque nós não temos o botão de inserção, né? Nem o botão de salvar. Outra coisa muitíssimo importante é essa função. Tá? O nome da função é país, ok? É através do nome dessa função que aqui no lado do servidor, nessas duas classes aqui, olha, na classe autorizações de função, que você define. Aqui é o nome da função, tá? É por aí que eu vou saber se o usuário tem acesso ou não a esse menu, tá? E a classe autorização de botões, ela também define aqui o nome da função. No caso aqui nós vamos ter que colocar em minúsculo, né? Tá? Então aqui vem o nome da função e os botões. Se nós selecionarmos aqui e pressionarmos um Ctrl barra de espaço, você vai ver, olha, que é o nome da função. Se o usuário pode inserir, se o botão de inserção vai estar habilitado, o botão de edição habilitado e o botão de exclusão habilitado, tá? Então, muita atenção nesse detalhe aí. Não pode esquecer de informar a Function ID aqui, ok? Botão de exportação é esse botão aqui. Deixa eu ver o que tem mais. Botão de deleção nós não temos o botão de edição. Ela vai carregar os dados automaticamente. Perfeito, tá? Então aqui são os dados que eu tenho que selecionar para esse meu controle de grid, tá? No lado do código fonte, essa parte aqui é automático, o NetBeans que faz para a gente. Eu tenho aqui um Reload Data para retornar a opção de carregar os dados lá através do controle, tá? E aqui no construtor, acima do construtor, eu crio esse Data Locator, que é do tipo Server Grid Data Locator, tá? É através dele que eu vou pegar os dados lá do servidor,
o init components vai inicializar os componentes definidos pelo NetBeans. Depois eu seto o controller do meu grid control. Tá? Esse controller ele será setado quando, através da fachada, nós criarmos o controle da grid. Veja como é que funciona. Aqui no meu padrão cliente eu tenho uma fachada. Quando o usuário clicar lá em país, eu sei que eu vou chamar essa função getPaís. Eu instancio um país grid controller, que é esse cara aqui. E o país grid controller, já no construtor dele, chama um país grid, né? Porque é esse controller que controla a grid, tá? Passando ele como controlador. Então lá na minha grid, veja que no construtor eu recebo um país grid controller, tá? E eu digo para o grid control 1 que quem controla ele é esse controller, ok? O grid data locator, né, de onde é que vão vir os dados, é esse cara aqui. Eu criei ele em cima, tá? E eu já informo aqui que o método do data locator para carregar os dados, né, ele vai vir lá do servidor e o nome dele é load país grid, ok? Então tá, o que é que tem aqui no meu país grid controller? Bom, ele simplesmente instancia um país grid, passando ele como controlador, e adiciona essa grid ao MDI frame. Esse controller está fazendo apenas isso, tá? Ele não tem outros métodos aqui de carregar, inserir, editar, excluir, porque nós não vamos fazer isso na grid do país, tá? E no caso aqui na própria grid do país, eu já estou chamando o método para carregar os dados. Onde é que ele vai achar esse método? Lá do lado do servidor. No lado do servidor, aqui em cadastro servidor, né, eu vou ter uma classe chamada país, está aqui, país grid load action, tá? O padrão vai ser isso daqui, ok? O nome da entidade, no caso aí, né? Depois o tipo de formulário que eu estou trabalhando, é um formulário de grid ou é um formulário de detalhe, onde estão os edits, tá? Ou a ação que eu estou executando, né? Eu estou carregando, estou inserindo, ok? E a palavrinha action, tá? Então, por exemplo, aqui no caso do agência banco detalhe, o nome é agência banco, é agência banco detalhe mesmo, né? Agência banco é o nome da minha classe lá. Detalhe é porque é um formulário de detalhe. A ação é a ação de exclusão. Então vai ter agência banco, formulário de detalhe e exclusão, agência banco, formulário de detalhe e inserção, agência banco, formulário de detalhe load para carregar, agência banco, formulário de detalhe update. Eu também tenho agência banco, formulário de grid. Ela pode excluir e pode carregar, tá? Então esse é o padrão. Tá, o padrão dos métodos já é um padrão nomezinho um pouquinho menor. Então quando eu abrir aqui o país grid load action, qual é o nome do método dele aqui? Olha, load país grid, ok? É através desse método aqui que a minha classe, onde tem todas as ações, vai saber que o comando a ser executado é o comando que está dentro dessa classe de ação. Então lá do lado do cliente, eu digo, assim que eu instanciar esse grid, falou o servidor, carrega para mim o load país grid. Tá? O servidor, a primeira coisa que ele faz, o que é? Ele abre essa classinha aqui, ó, essa classe Action Classes. Tá? Ele vai ter aqui uma lista com todas as minhas ações, ok? No caso dessa ação aqui, load país grid, ela vai estar aqui, olha, país grid load action a.getRequestName. Foi através desse getRequestName, olha, que ele pegou esse nome load país grid. Então ele sabe que load país grid pertence exatamente a essa classe, país grid load action. Ele vai dentro dessa classe e executa o comando execute command, executa esse método. E só deve existir mesmo esse método aqui de execução dentro da minha classe de ação, tá? Por isso que para cada ação que eu desenvolvo no sistema, eu tenho que ter uma classe específica para ela, ok? Ao chegar nessa classe, né, lá do lado do servidor, o que é que ele faz? Ele cria uma sessão, ele faz aqui um SQL básico, né? Seleciona o país,
de T2TI cadastros Java país VO como país. Você vê que isso aqui não é um SQL convencional, é o SQL utilizado pelo Hibernate. Perfeito. Bom, observe que esse parâmetro de entrada aqui, ele vem do tipo Object. Dependendo do que está acontecendo, da chamada que é feita lá do lado do cliente, ele pode ser várias coisas, ok? Pode ser uma array, pode ser apenas um VO. Nesse caso aqui, ele está sendo os parâmetros da grid, né? Grid params. Tá? Então eu estou pegando aqui esse grid params, de input par, estou fazendo um cast aqui e estou criando uma variável parse. Aqui eu abro a sessão com o Hibernate, né? E aqui eu vou retornar um objeto do tipo response lá para o lado do cliente. Para isso eu chamo um método getBlockFromQuery do Hibernate Utils, isso aqui é uma classe do OpenSwing, e passo todos esses parâmetros aqui para ele. Tá? Se você pressionar Ctrl / de espaço, você vai ver que a classe, que esse método getBlockFromQuery, existem vários métodos desses, né, dentro dessa classe Hibernate Utils, ok? E nós estamos utilizando um deles, tá? Para você ver os detalhes desses métodos, basta você clicar aqui, segura com o Ctrl, clica em cima, e aqui você vai ver o que está acontecendo. Você vê aqui o que é cada parâmetro de entrada, tá? E ver a implementação do código, ok? Tá, bom, então eu estou passando aqui a action, a posição que deve iniciar, o tamanho do bloco, colunas de filtro, colunas que devem ser ordenadas, essa deve ser ordenada de forma descendente ou ascendente, a classe, o comando SQL, que é esse aqui, né? Uma array de objetos, uma array de tipos, aqui a tabela, no caso a tabela que eu defini aqui, a tabela país, a tabela não necessariamente neste caso precisa ser o nome da tabela que está no banco de dados, é o nome da tabela que eu criei aqui. Passo a fábrica de sessões do Hibernate e a sessão em si. Daí ele vai executar os comandos que têm de ser executados, né? E vai armazenar o resultado nesse objeto do tipo response, que é o que eu vou retornar para o lado do cliente. Ok? Esse objeto vai retornar aqui para o lado do cliente, quando eu executar isso daqui. E ele vai carregar os dados na minha grid. Tá? Isso aí, as classes do OpenSwing está controlando tudo para a gente. Ok? Então, essa é a dinâmica de funcionamento da coisa, né? Tá, vamos ver se isso funciona mesmo, ok? Vamos executar esse cara aqui. Deixa eu ver, ele está como projeto principal. Então, vamos lá. Esses 3 países deverão aparecer no nosso formulário quando nós o carregarmos, ok? Deve abrir ainda aí o Firefox para a gente, que não está aberto. Já startou o servidor. Abriu aqui o browser, aí está, T2TRP cadastros, vamos abrir com o Java Web Start. Aí está a aplicação, Albert 123. Vamos logar.
Eu já tenho aqui os cadastros pré, cadastro pós. Isso eu defini de forma estática aqui. Ok? Por enquanto eu vou deixar isso aqui assim, né? A gente já sabe que não vai ser assim, que vai ser dinâmico, tá? Só que nós vamos discutir no EAD qual é a melhor forma de fazer isso, né? A gente deixa o usuário definir isso daí, tipo, deixa que ele coloque países no menu que ele quiser, né? Ou a gente já define uma espécie de árvore dentro do banco de dados, né? E a gente vai ter que criar uma outra tabela para armazenar aqui esses nós da árvore, por assim dizer, e aí montar dinamicamente o nosso menu. Né? Vamos discutir qual é a melhor forma de fazer isso aí no EAD, mas é muito simples, né? Depois que a gente definir, é só alterar isso daqui. Bom, aqui está cadastros pré. Países. E os meus países foram carregados, né? ID, código, nome, sigla, sigla 2, sigla 3, tá? Veja que eu tenho aqui uma opção de ordenar e filtrar. Eu não armazenei, no caso, nenhum campo para filtrar por nessa tabelinha aqui, nessa grid, né? Mas eu posso ordenar, por exemplo, aqui pelo nome. Posso dizer se é ascendente. Cliquei aqui e ele já ordenou lá. É evidente que eu posso fazer essa ordenação aqui também, né? Tá? O filtro eu também posso usar aqui, olha. Mas se bem que esse aqui não está me apresentando filtro, né? Eu teria que setar essa configuração lá no NetBeans, tá? Aqui eu tenho uma barra de navegação. Ok? Que eu posso exportar, posso recarregar. Né? Todas as minhas colunas aí são ordenáveis, tá? Perfeito. Vamos analisar agora como foi feito o segundo, tá? Já vou até deixar a aplicação aberta para eu não ter que carregar de novo. Já que eu não vou fazer nenhuma alteração neste momento aqui. Bom, o segundo seria aí o cadastro dos estados, né? O cadastro dos estados tem uma coisa diferente. Deixa eu voltar aqui, qual é o mesmo primeiro passo? O primeiro passo é nós analisarmos o nosso value object, não é isso? Então, o value object de estado está dentro de cadastros Java. Estados, estado VO, aqui está. Veja só, o estado VO, ele tem uma chave estrangeira para país, né? Estado, tem uma chave estrangeira para país. Beleza? Essa chave ela estava definida aqui. Ele dizia que não era opcional, que o nome da coluna é país ID. E aqui eu criei um campo país ID. No caso, o NetBeans fez isso aí para mim. Eu comentei isso daqui. E logo aqui abaixo eu criei um mapeamento país-estado. O mapeamento é muitos para 1. Eager é para ele trazer logo a informação. Ele vai fazer um join na coluna país ID. Inserir, pode atualizar. O tipo de fetch é join. E eu criei aqui uma variável do tipo país, né, do tipo país VO. Tá? Depois que eu faço esse mapeamento, eu crio também o get e o set desse país VO. Ok? Detalhes sobre esse mapeamento aqui, você vai ver neste documento. Olha, esse documento está no EAD e você também está recebendo aí no DVD. Esse aqui, Hibernate Anotações, tá? Você tem que ler essa documentação aqui. Muito bem.
Com esse mapeamento, veja o que eu consigo fazer. Eu vou aqui na minha classe visual, a classe estado. Primeiro de tudo, eu tenho que ir na fachada, né? Criar um getEstado. Esse getEstado vai instanciar um estado grid controller, tá? O estado grid controller, o que é que ele faz? Ele instancia um estado grid, passando ele como controlador, e adiciona essa nova grid no MD Frame. O estado grid, no construtor dele, eu preciso novamente ter aquele data locator. Eu seto o controller, que é esse que eu acabei de passar para ele. Seto o grid data locator. Digo que o método lá no servidor é load estado grid. A gente já sabe aquele mesmo caminho, né? Lá do lado do servidor, dentro de action classes, eu vou ter uma classe para carregar a grid do estado, que é essa daqui. Estado grid load action. Dentro de estado grid load action é que vai estar esse carinha aqui, load estado grid. Então, dentro de estado grid load action, aqui está aqui no pacote cadastro servidor, estado grid load action, eu tenho o load estado grid e vai ter lá aquele meu código para eu carregar os dados na grid, tá? Aquela é a minha seleção. Perfeito. Aqui no meu grid control, observe as propriedades, como é que elas estão definidas. Aqui é apenas layout. Aqui eu estou apontando para o estado VO. Reload button, navbar, function ID estado, importantíssimo isso daí. Agora vamos clicar nas colunas, tá? Vou clicar na coluna ID. Essa é uma coluna do tipo integer column, column name ID. Observe o que está acontecendo aqui. Olha. Eu tenho o código do IBGE, que também é do tipo inteiro, mas está aparecendo aqui também país.código e país.id. Né? Isso só está acontecendo por causa daquele mapeamento que nós criamos lá. Ok? Então, esse é ID mesmo, não tenho que alterar. Sigla é sigla, nome é nome. Né? No caso aqui, sigla e nome são do tipo coluna de texto. Código IBGE também é um atributo da própria tabela do estado. Por fim, eu tenho uma última coluna aqui, olha, uma coluna do tipo texto, que eu chamei de país. Né? Column name, eu coloquei aqui um código do usuário, mas eu posso vir aqui em editor padrão e selecionar país.nome. Ok? Eu vou fechar isso aqui sem salvar. Estado grid, aí está. Vamos chamar aqui então estados. Veja como ele funciona. Eu tenho o ID, a sigla, o nome do estado, o código do IBGE e olha só o que, que aparece em país. Aparece o nome do país. Tá? Então o que é que tinha de diferente no estado? Aquele mapeamento que nós fizemos lá no VO. Tá? Continuando aqui, cadastro de cidades. Cadastro de cidades é algo bem parecido também, tá? O que vai ter de diferente também é o mapeamento. Deixa eu fechar todos esses documentos. Estou aqui em cidade VO. Cidade VO, aqui está. Ctrl Shift T para tirar aqueles imports que não estavam sendo usados. Então veja, eu tinha aqui aquela mesma coluna do estado, né? Eu tirei, eu comentei apenas para você ver que eu tinha comentado. E aqui eu criei o mapeamento estado-cidade. Também é um mapeamento many to one, tá? Porque eu quero pegar para muitas cidades o código do estado. Ou qualquer campo que tenha lá na tabela de estado, tá? Crio novamente o estado aqui, que é um estado VO.
E através desse estado VO eu consigo acessar os dados do estado na minha tabela de cidade, ou no meu formulário de cidade, né? Que é o que aconteceu aqui. Eu carrego o ID da cidade, o nome e o código de IBGE. Essa sigla do estado eu estou trazendo lá da tabela de estado, porque na tabela de cidade eu não tenho essa sigla, né? Eu tenho apenas o código do estado. Legal? Então isso está vindo através daquele mapeamento que nós fizemos lá dentro do estado VO. Cadastro de bancos. Cadastro de bancos não tem segredo. Mesma coisa, tá? Bancos. Esse aqui não tem nem mesmo mapeamento. Cadastro simples, ok? Agora o cadastro das agências bancárias, como ele é um CRUD padrão, aí esse aqui tem coisa para a gente ver. Vamos então voltar aqui. Primeira coisa que nós vamos analisar é a tabela agência banco, né? Veja que eu fiz alguns testes aqui, né? A tabela agência banco ela tem um relacionamento, ela tem duas chaves estrangeiras. Elas se relacionam com a tabela de CEPs, né? E elas se relacionam com a tabela de bancos, tá? Então adivinhe quantos mapeamentos nós teremos que fazer dentro do VO agência banco. É esse mesmo que você pensou. 2 mapeamentos, né? Agência banco. Ctrl Shift I para tirar aqueles imports ali. Então, olha, eu tinha aqui o campo do CEP, o campo do banco. Comentei os dois, criei um mapeamento banco-agência, criei um mapeamento CEP-agência. Tranquilo? Depois que você criou o mapeamento, você também tem que criar os gets e sets, tá? Depois a gente vai fazer uma aqui, passo a passo, aproveitando as informações que nós temos aqui, né? Inclusive mostrando alguns erros que podem acontecer. Tá, depois de definido o meu VO, eu parto para as minhas classes do lado do cliente, primeiramente, né? A primeira classe que eu devo criar é a classe da grid, né? Então eu tenho o grid controller, é evidente que você tem que passar primeiro pela fachada, né? A fachada é quem vai chamar esse grid aí. Tá, então aqui grid controller, quem é que está chamando ele? É esse aqui, ó, get agência bancária. Então agência banco grid controller, ok? Esse agência banco grid controller é esse cara aqui. O que é que ele vai fazer? Aí você já tem mais alguma coisa, né? Ele instancia uma nova agência banco grid, coloca essa grid no MDI frame, que é a janela principal. Só que agora ele tem outros métodos aqui também. Ele tem o método double click. Quando o usuário ele clicar 2 vezes numa linha da grid, né, ele vai instanciar o agência banco detalhe controller, ok? Que é a janelinha de detalhe, né, para o usuário ele editar a informação. Quando o usuário ele clicar no botão de exclusão, eu chamo o método lá do servidor, que é o método delete agência banco grid. Vai estar numa daquelas classes de ação lá do servidor, aquela action class. E passo um arraylist de objetos para o lado do servidor. Por que um arraylist? Porque eu posso selecionar várias linhas e clicar no botão de exclusão. Então, os vários registros selecionados serão excluídos ao mesmo tempo, tá? Tem aqui esse método que é o beforeinsert_grid. Antes de inserir alguma coisa, quando você clicar no botão de inserção, por padrão, a grid ela deveria ficar no modo de inserção. Deveria aparecer uma linha para você inserir dados. Como nesse caso nós não queremos inserir dados na grid, queremos inserir dados numa janela de detalhe, então nós precisamos instanciar essa janela de detalhe, né, e retornar um false aqui para que aquela linha ela não fique aparecendo lá na grid. Ok? Beleza, então feito isso, podemos abrir o agência banco grid. Como é que está esse agência banco grid aqui? Eu tenho aquela mesma estrutura, né? Sendo que agora aqui em cima eu tenho, além da barra de navegação, os botões de inclusão, deleção, carregamento dos dados ou cancelamento, né? Quando você está aqui inserindo alguma coisa, você clicar nesse botão, ele vai cancelar a operação, exportação e importação, tá? Aqui no meu grid control,
Ó, cliquei no Grid Control. Eu tenho aqui o VO. O VO é o Agência Banco VO. Ele tem o Reload Button, tem a barra de navegação, tem o Insert Button. A função é a Agência Banco, que foi definida. Tem o botão de exportação, tem o botão de exclusão. E aqui do mesmo jeito, eu vou ter as minhas colunas, né? Coluna ID, coluna código, vou observando aqui o nome da coluna, tá? Coluna nome, vamos clicando por aqui. Coluna endereço, coluna telefone, gerente e contato. Perfeito. Vamos aqui clicar duas vezes então em agência bancária e vão aparecer aquelas informações, né? Nome, endereço, telefone, gerente, contato, tá? Muito bem. Quando eu clicar no botão de inserção, ele vai me abrir aqui uma janelinha de detalhe, né? Onde é que está definida essa janela de detalhe aqui? Essa janela de detalhe é exatamente essa janela que eu estou instanciando aqui. Olha, Agência Banco Detalhe Controller, né? Primeiramente eu chamo o controller dele. Agência Banco Detalhe Controller. Ctrl Shift para tirar aquele import ali. Perfeito. O que é que faz esse Agência Banco Detalhe Controller, né? Ele cria aqui um Agência Banco Detalhe, que vai chamar aí a minha janela mesmo, onde estão lá os meus edits. Ele cria uma string PK, que vai ser a minha chave primária, que eu vou pegar, e uma agência Banco Grid. Tá? O construtor ele recebe por padrão o agência Banco Grid e a chave primária. Ok, então eu seto aqui para esse agência Banco Grid, o agência Banco Grid que eu recebi aqui como parâmetro. Seto a minha chave primária como a chave primária que eu recebi aqui como parâmetro. Agência Banco Detalhe, nova agência Banco Detalhe, passando esse controller aqui como controlador dessa janela. Aí eu digo que a janela pai de agência Banco Detalhe é a agência Banco Grid. Adiciono isso no frame e aqui eu vou setar a chave primária, né? Se a chave primária ela for diferente de nula, então eu seto o modo do formulário para read only, né, e carrego o formulário. Se não, eu seto o modo do formulário para insert, tá? Ou seja, se a chave ela for diferente de nula é porque eu estou editando uma informação, né? Então, se eu edito a informação, por padrão, o formulário de detalhe ele vai aparecer desabilitado, tá? No modo de somente leitura. Como assim? Se eu clicar duas vezes aqui nesse registro, então o formulário ele apareceu em modo somente leitura, tá? No entanto, se a minha chave primária ela não for nula, então ele vai colocar o formulário no modo de inserção, que é o caso de eu inserir um registro, né? Então o formulário ele está em modo de inserção. Ok? Muito bem. Eu tenho agora os métodos loadData. O método loadData ele vai chamar o load agência banco detalhe. Insert record vai chamar o insert agência banco detalhe lá do lado do servidor, né? O resultado disso vai vir no response, tá? E aqui eu vou fazer alguns testes com esse response, ok? Quando eu estiver inserindo o registro. Se não houver erro nesse response, eu pego esse retorno como um response de VO, um value object de response, tá? Eu pego a chave primária desse retorno aqui, passando um cast para a agência Banco VO, porque eu tenho certeza que é uma agência Banco VO que está retornando. Então eu pego o ID aqui e coloco na chave primária, ok? Carrego os dados da grid e fecho essa janela. No update eu faço algo parecido, né? Eu chamo lá o update agência banco detalhe do lado do servidor. Se não houver erro, eu carrego os dados e fecho essa janela. No caso da exclusão,
eu chamo esse método aqui lá do lado do servidor. Se não houver erro, eu apenas carrego os dados na grid, tá? Bom, mas esse controller, ele controla alguém, né? Quem é que esse controller, esse agência banco detalhe controller controla? Ele controla o agência banco detalhe, né? Que é a minha janela. No caso, essa janelinha aqui, ó. Que essa janelinha é a janela agência banco detalhe. Então, nessa janela agência banco detalhe, como é que ela foi desenhada aqui? Primeiro é o internal frame, né? Eu tenho em cima um JPanel e embaixo um form. Okay? Esse form ele tem que ter um VO, no caso o VO dele é o agência banco VO. Ok? Ele tem os botões aqui em cima, né? Botão de adição, botão de inserção, botão de salvamento e botão de cancelamento ou recarregar os dados. E eu tenho a Function ID, okay? Para fazer aí o controle de acesso a esses botões aí. Tá, mas existe algo muito importante aqui dentro dessa janela. Primeiro eu vou mostrar na prática, depois a gente vai ver como é que foi feito, tá? Então eu vou inserir aqui uma nova agência. Observe que eu tenho aqui um botãozinho de procura, né? Eu posso fazer, por exemplo, assim, banco 237 e ao sair ele já traz o banco Bradesco aqui. Ou então eu clico, ele me traz o nome dos bancos, eu seleciono o banco que eu quero, pressiono Enter e ele já traz o banco para cá. Então vamos colocar aqui o código dessa agência, 9966, 9966, acho que não tem essa aqui ainda não, tem nesses testes? Não. Tá, 9966, no CEP do mesmo jeito. Eu posso clicar aqui, só tem um CEP cadastrado, né? Que é esse aqui, 6763560. Então ele já traz o CEP, ou então já traz também o endereço, né? Ou então eu digito 6763560 e ele já traz aqui o logradouro, tá? Nome do gerente, contato ou observação, cliquei em salvar, os dados já estão aqui. E aqui também. Tranquilo? Tá, como é que eu fiz para definir esses caras aqui? Quando a gente trabalha só fazendo uma aplicação desktop com o OpenSwing, é comum nós criarmos uma outra classe, uma classe de controller, né, para controlar essas janelinhas que são abertas aqui, as janelinhas de procura. Tá? Neste caso aqui, de uma aplicação em 3 camadas, né, os controles eles são definidos aqui mesmo, dentro dessa janela. Observe aqui no código-fonte. Aqui no código-fonte eu tenho um CEP controller, que é quem vai controlar o CEP, tá? Aquela janelinha do CEP. Eu tenho um CEP Data Locator, tenho um banco controller e um banco Data Locator. Ok? Estava fazendo alguns testes aqui com máscara, posso tirar esse aí. Tá, inicio os componentes. Aqui eu estou setando o controle do formulário, que é esse Data Controller, né? E aqui vem as configurações do lookup do CEP. Veja só como as configurações são feitas aqui mesmo. Olha. Eu digo que o CEP Controller ele tem um VO vinculado a ele, que é o CEP VO. Tá? Aqui eu faço uma vinculação entre os campos lá da janelinha de controller e os campos que eu quero que os dados sejam carregados. Né? Então, por exemplo, lá na janela de controller, o campo CEP, que é o campo definido dentro de CEP VO, ele deve ser carregado na minha classe agência banco detalhe VO ou agência banco VO em CEP.CEP, né? Porque dentro de agência banco eu tenho um CEP VO e através do CEP VO eu consigo acessar o atributo CEP. Já o campo logradouro lá de CEP deve ser carregado no campo endereço aqui no agência banco, tá? O campo ID
deve ser carregado em CEP ID. Esse CEP ID é importantíssimo ter, porque quando nós formos adicionar informação na tabela de agência, né, o que eu vou adicionar não é o CEP em si, é o ID dele. Ok? Eu estou dizendo aqui, apenas para exemplo, para você ver como funciona aqui. A largura da coluna do logradouro deve ser 200. Né? Aqui eu estou alterando o nome das colunas. Estou dizendo, a coluna CEP deve ser assim. Coluna logradouro você deve colocar assim. Bairro vai aparecer desse jeito. Tá? O nome do frame, estou dizendo que vai ser importa CEP. Aqui eu seto a visibilidade. Digo que todas as colunas serão visíveis. No entanto, a coluna cidade ID ela não deve aparecer. Tá? E aqui eu seto o tamanho do frame, né, que vai ser 600 por 500, ok? Aqui eu seto o lookup data locator que eu criei aqui em cima, né, lookup server data locator. O que mais? E no data locator eu seto dois parâmetros nele aqui. O greet method name, que é o nome do método que vai ser chamado quando eu abrir a janela, vai ser o importa CEP. E o método de validação, o valida CEP. Como assim? O grid method name e o validation method name. Tá? Esse controller ele tem duas formas de funcionamento. A primeira é aquela que eu mostrei, onde você insere aqui o código do banco e ao sair do campo ele faz a validação. Tá? Então esse aqui é o método de validação, que é isso, set validation method. A gente precisa dele lá do lado do servidor. Vai ser o valida CEP, tá? É uma classe só para isso, uma action class. A outra forma de eu chamar é clicando no botão e abrindo a grid. Né? Aí ao abrir a grid eu seleciono o que eu quero, retorno para lá e os dados vêm para cá. Esse outro método é o grid method name. No meu caso aqui vai ser o importa CEP. Né? Eu fiz de tal forma que de qualquer formulário que eu precise chamar o CEP, eu vou usar esses mesmos métodos aqui. Ok? Bom, e aí vem as configurações de lookup do banco. Né? A lógica é a mesma. Ok? Crio lá o VO, seleciono aqui as informações desejadas, né? Com as explicações que eu passei para você aqui em cima. O mesmo funcionamento aqui embaixo. Perfeito? Vamos dar uma olhada nesse importa CEP aqui lá do lado do servidor. Então, do lado do servidor, eu vou ter aqui o T2TI padrão servidor. Não é esse, é o T2TI cadastro servidor. Então, em cadastro servidor, eu tenho a classe importa banco e importa CEP. Né? Vamos ver a classe importa CEP. Veja que eu tenho aqui importa CEP, que é quem está sendo chamado aqui. Olha. Tá? O que, que ela faz então? Ela seleciona o CEP e apenas isso. Tá? E retorna os dados para serem mostrados na grid. Né? A classe validation do CEP, valida CEP, é muito diferente não. Tá? Ela vai também selecionar os CEPs e retornar os dados lá pro formulário que chamou. Né? E ele vai tratar de fazer lá aquela validação para ver se o código é válido ou não. Se você colocar um código inválido, ele vai dizer que o código não está correto. Ok? Perfeito. Vamos olhar ainda aqui do lado do servidor as outras classes que foram necessárias para que todas essas validações, para que tudo isso aqui de agências bancárias funcionasse. Quantas classes foram necessárias? Né? Eu precisei de agência banco grid load action. É essa classe que vai carregar os dados aqui na grid. Tá? Precisei do agência banco grid delete action. É essa aqui. Permite a exclusão da informação, a exclusão do dado aqui. Né? Então, o 555 já era. Deixou de existir. O que mais? Bom, da grid eu precisei dessas duas, né? Referente ao botão de exclusão, né? E referente ao botão que carrega os dados. Tá? O botão de inclusão eu não preciso
de uma action lá do outro lado, porque o botão de inclusão ele vai chamar uma outra janela. E aí vai ficar por lá. Esse botão aqui de recarregar os dados é o que faz o load. Tá? Aqui tem os botões de exportar e importar, que é algo do lado do cliente. Né? Não chama nada do lado do servidor, a princípio. Aqui, mas tá, agora sim. Nessa nova janela aqui, eu precisei de várias actions para ela. Né? Quais foram? Ó, banco detalhe eu precisei da insert. É o que eu estou fazendo nesse exato momento aqui, inserindo. Não é? Precisei da load, é aquela que carrega os dados quando o usuário ele faz isso aqui. Tá? Precisei da delete, o usuário ele pode excluir alguma coisa aqui, se bem que eu tirei o botão de exclusão. Ok? E da update. A classe de update é quando o usuário, nesse caso aqui, ele clica em editar, é aquela classe que vai ser executada. Tá? Muito bem. Acho que de agência banco é só. Né? Deixa eu voltar aqui no Sprint Backlog. Cadastro dos CEPs, mesma coisa das outras, né? Diferente desse aqui de agência banco. Tá? A diferença é que vai ter aí um mapeamento para a cidade, um mapeamento para o F. Né? Que aqui dentro de CEP, eu tenho apenas o ID da cidade. E veja que eu não tenho nem o ID do estado. Como é que eu cheguei aqui no ID do estado? Como é que eu estou mostrando essa sigla? Vamos observar, isso é interessante. Cadastros Java, CEP-VO. Eu tenho apenas um mapeamento para a cidade, tá? Aqui está. Quando eu abro então o CEP Grid, que eu vou naquela minha última coluna lá, que é a coluna do estado. Veja só. Então, a partir de cidade, lá dentro de cidade VO, eu tenho o estado mapeado. E a partir do estado eu pego a sigla. Legal? Então, foi assim que eu consegui pegar a sigla do estado aqui. Tá? CFLP, mesma lógica. Operadoras de cartão. As operadoras de cartão ela é diferente. Vamos analisá-la neste momento aqui. Ela é um CRUD padrão, só que ela é um CRUD padrão sem a janela de detalhe. Aquela de agência, banco, ela tem a janela de detalhe, essa daqui não. Veja como é que ela funciona. Pressionei o botão de inserção, ele já vai inserir aqui mesmo, tá? Então eu posso colocar aqui bandeira teste, nome teste, cliquei em salvar e ele já salvou os dados. Se nós observarmos aqui a operadora cartão, lá está a bandeira teste e o nome teste, ok? Tudo funciona apenas aqui na grid. É por isso que eu tenho o botão de inserção, edição, exclusão, de recarregamento dos dados, salvamento, que está desabilitado agora porque a grid está no modo de somente leitura, não está nem em modo de edição nem de inserção. Se eu colocar em modo de inserção, esses dois botões ficam ativos. Vou cancelar a informação, coloquei em modo de edição, volta a ficar ativo. Tudo isso é comportamento padrão do OpenSwing. Tá? Para que isso aí funcione, o que é que eu precisei fazer aqui? Bom, fachada não precisa mais falar, eu tenho que ter a chamada lá mesmo, né? Meu VO de operadora cartão tem que estar legal. E está, não tem relacionamento com ninguém. Daí eu crio o controller da operadora do cartão. Da operadora cartão grid controller. Tá, e aí eu preciso ter todos os métodos aqui. Né? Método de inserção, método de atualização, método de deleção. E cadê o método de carregamento de dados? O de carregamento de dados fica por conta aqui da grid em si. Eu já chamo ele aqui, ó, load operadora cartão grid. Legal? Lá do lado do servidor, o que eu precisei fazer lá? Do lado do servidor, eu precisei criar
o operador cartão grid delete action. Como é que ele funciona esse método aí, essa classe? Ela recebe aqui um objeto de entrada. Esse objeto de entrada ele é um arraylist, porque como eu já mencionei, eu posso excluir vários registros. Tá? Então eu faço um laço aí dentro desse arraylist que eu acabei de criar aqui e vou chamando o método delete do Hibernate. O de inserção, como é que funciona? De inserção eu recebo no objeto de parâmetro também um arraylist, ok? Um arraylist de VOs. No caso aqui, como eu sempre vou inserir apenas um, eu já estou dizendo que o VO que eu quero pegar é o primeiro, list.get0, tá? E depois eu chamo o comando save, que é o comando de inserção do Hibernate. O load é aquele onde eu faço uma seleção e passo a bola aí para o Hibernate Utils get block from query. E o update eu recebo aqui no input par também uma arraylist, né? E posso também atualizar várias informações ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, no caso aqui do update, eu chamo o método update do Hibernate. Olha, se eu colocar em modo de edição aqui, eu posso chegar aqui, colocar um 0 na frente de cada um deles e estou em modo de inserção ainda. Quando eu clicar no botão salvar, ele vai mandar o arraylist de tudo que foi alterado para lá. Tá? Lá ele vai fazer aquele laço e vai fazer a atualização em cada um dos registros passados, né? Se nós observarmos aqui, todos eles foram alterados. Legal? Então, essa é a diferença, né, desse operador cartão. Eu já vou aproveitar para mostrar. Então, nós concluímos aqui esses dados pré-existentes. No próximo vídeo, eu vou fazer o cadastro de índices econômicos aí com mais calma, tá? Ele não está feito ainda. Aqui nos dados inseridos pelo usuário, eu tenho empresas, fornecedores, clientes, mas nós sabemos que existem aqui outras tabelinhas, né? Por exemplo, clientes, eu tenho o tipo do cliente, produto, colaborador, eu tenho o tipo do colaborador, eu tenho o tipo do e-mail. A gente pode ver isso aqui no finalzinho das nossas tabelas aqui do banco, né? Tem o tipo colaborador, tipo e-mail, tipo endereço, tipo fornecedor, tipo relacionamento, tipo telefone. Todos esses carinhas aqui, eles são parecidos com operadoras de cartão. Então aqui em cadastros pós tipos, eu já fiz também as telinhas desses tipos, né? Tipo de e-mail, tipo de fornecedor, tipo de relacionamento, tipo de telefone. Legal?